Bom, retomando a competência 5, que era o que eu expliquei na aula anterior, vocês precisam elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você não respeitar os direitos humanos, sua nota vai ser zerada, tá? Muitas vezes, antigamente o Enem zerava a redação completamente, caso o aluno desrespeitasse os direitos humanos. Agora não. Agora isso só vai acontecer se você fizer isso e sua nota vai ser zerada apenas na competência 5, tá? Mesmo assim, tem que ter muito cuidado, por quê? Porque zerar uma competência, consequentemente, vai trazer um resultado muito ruim para a sua redação, tá? Quando você vai somando, por exemplo, digamos que o aluno tirou 200 pontos na competência 1, 200 na 2, na 3, na 4, aí chega na competência 5. Ele tira nota 0 porque desrespeitou os direitos humanos. A nota vai cair bastante. Então, é algo que deve tomar muito cuidado. Eu irei explicar mais à frente como é que vocês vão fazer essa proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, mostrando as regras, porque muitas vezes vocês podem cometer esses deslizes de desrespeitar os direitos humanos sem nem perceber, tá certo? Aqui eu já expliquei para vocês, né, a questão da discrepância da nota dos avaliadores. Caso a nota do primeiro seja muito diferente da nota do segundo avaliador, essa nota terá que ser, aliás, essa redação terá que ser avaliada por um terceiro avaliador. Tudo bem? Então vamos lá. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Isso aqui é muito importante, tá? A última coisa que vocês querem para a redação de vocês é tirar uma nota 0. Ninguém quer isso, tá? Vamos lá. Primeiro, fuga total ao tema. Gente, eu já até expliquei isso em relação à competência 2. Se você não compreender bem o tema, não é que você vai ser penalizado só na competência 2, você vai zerar a sua redação. Quando eu digo não compreender bem o tema, essa expressão não está nem correta. É quando você não compreender de forma alguma o tema, tá certo? Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora da prova, observar onde é que está a proposta de redação, observar onde é que está o tema e ver se aquilo realmente é o tema da redação, para não se confundir, tá certo? Porque você falar de um assunto completamente diferente não tem como o avaliador corrigir esse texto, tá certo? Então, é fuga total ao tema. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Quando eu estiver explicando os tipos de texto e gêneros textuais, eu vou iniciar essa questão da tipologia dissertativa argumentativa, vou mostrar para vocês o que é um texto argumentativo, por que ele tem esse nome, para vocês conseguirem elaborar bem e não cometer esse erro de fazer uma redação que não tenha relação com uma dissertação argumentativa e acabar zerando sua redação, tá bom? Porque tem aluno que não tem muito conhecimento do que é uma dissertação argumentativa e escreve uma tipologia totalmente diferente. E isso vai fazer com que seu texto seja zerado. Por isso tem que ter muito cuidado. Outra observação: extensão total de até 7 linhas. O texto que você vai escrever tem que ter mais de 7 linhas, mas eu acredito no seguinte: um aluno que está fazendo um pré-vestibular, ele não vai fazer um cursinho para escrever um texto de 10 linhas, um texto de 15 linhas. Um texto bom, com muita argumentação, ele precisa ter no mínimo umas 27 linhas, porque às vezes tem a letra pequenininha. Mas o ideal é que você faça as 30 linhas. Porque ali vai demonstrar que você desenvolveu bem os parágrafos, que o seu texto foi bem construído. E aí tem que ter muito cuidado. Muitas vezes, alguns alunos já relataram que o texto foi zerado porque não tiveram cuidado com o tempo, né? Na hora da prova você tem que ter cuidado com o tempo, porque tem que resolver questões de múltipla escolha, tem que fazer a redação. E aí o que aconteceu? Já estava estourando o tempo da prova e aí só conseguiu fazer o parágrafo da introdução.
Quanto à nota da redação, nota 0, porque o texto não tinha mais que 7 linhas, tá? Então, muito cuidado com a questão do tempo. Cópia integral do texto da prova de redação ou do caderno de questões. Muito cuidado com isso também. Por quê? Quando vocês vão fazer a prova de redação, muitas vezes você já tem lido as questões da prova de linguagem ou da prova de ciências humanas. E aí você já tem visto o tema, aí você percebe, olha, esse texto aqui se encaixa perfeitamente com o tema da redação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto na minha redação, porque ele está ótimo. Mas cuidado, porque se o avaliador identificar que aquilo ali é cópia da sua prova, o seu texto ele vai ser zerado. E outro detalhe, na proposta de redação, eu já até falei para vocês que tem os textos motivadores. Geralmente são 4 textos motivadores. Você também não pode pegar aquele texto e colocar na folha de sua redação, fazendo uma cópia. O nome já diz, é uma cópia, você não construiu, você não elaborou um texto. Então, a sua nota vai ser zerada caso você faça isso. Então, esqueça essa questão de copiar algum texto ali da prova de humanas, algum texto da prova de linguagem, ou até mesmo algum trecho do texto dos textos motivadores. Nada de cópia para não correr o risco, ok? Outra coisa que vocês precisam ter muito cuidado são com os impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Isso aqui eu não vou dar nem muita atenção, porque, como eu já disse, um aluno que está num curso preparatório, ele não vai fazer nada que possa prejudicar a sua nota ali. Então, eu tenho certeza que você vai ter o cuidado para não desenhar na folha de redação. Você não vai fazer isso. Outro fator que pode zerar a sua prova: números ou sinais gráficos fora do texto e sem função. Prestem atenção. Imagine que você escreveu lá a sua redação e ela deu umas 25 linhas, então sobraram algumas linhas. E aí, de repente, você pega e coloca um ponto de interrogação no final dessas linhas. Muito cuidado com isso. Terminou a sua redação, sobrou linha, deixa aquelas linhas ali todas em branco. A única coisa que você pode escrever na folha da redação é o seu texto. Você não vai escrever nada além do seu texto. Nada de colocar uma interrogação, nada de colocar uma hashtag, nada de colocar uma mensagem bíblica, uma frase que você gosta, uma letra de música, nada de fazer isso. Apenas escreva a sua redação, tá bom? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto que eu acabei de falar, né? Colocar uma hashtag ou você querer colocar uma letra de música que acha legal, não faça isso, nem mensagens políticas, nada disso, tá certo? Assinatura, nome, apelido, rubrica fora do local devidamente designado. Quando você recebe a prova, tem um local só para você pôr o nome. Inclusive, eu acredito que o fiscal, né, a pessoa que vai fiscalizar ali a sua sala, ele vai orientá-lo a assinar. Você vai assinar aqui e coloca uma digital. Então, não precisa também assinar lá juntamente junto às linhas do seu texto. Terminou a redação, deixa aquelas linhas ali em branco, assine no local adequado. Nada de colocar nome, nada de colocar mensagem para o avaliador. Vai que o aluno tem essa ideia, né, pedindo para ele, por favor, dar uma nota boa. Isso aí vai fazer com que sua nota seja zerada. Nada de fazer esse tipo de coisa. Apenas o seu texto. Texto predominantemente em língua estrangeira. Acredito que você não vai fazer isso. Escrever um texto todo em espanhol ou todo em inglês. E folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Muito cuidado com isso. Por que eu estou dizendo muito cuidado com isso? Eu tive um aluno que já relatou que na hora da prova ele estava muito nervoso e não prestou atenção, que deixou a folha de redação em branco. Ele escreveu o texto na folha da prova, que era o local do rascunho, e ali ele achou que seria corrigida a redação. Ele não tinha percebido que era na outra folha. E aí a redação dele
Foi zerada porque a folha estava em branco. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção na hora de escrever, passar para a folha definitiva. Às vezes isso acontece porque não dá tempo mesmo, o aluno se atrapalha lá na hora de resolver as questões, e aí acaba entregando a folha em branco, tá? Aqui ele vai explicar, né, justamente isso que eu falei, o que são essas partes deliberadamente desconectadas, depois vocês leiam essa parte com mais calma. Como será avaliada a redação dos participantes surdos ou com deficiência auditiva, também vai justificando, com participantes com dislexias, também aí vai justificando, ok? E aqui, observe que tem textos motivadores, eu já falei para vocês algumas vezes. Essa proposta aqui, deixa-me ver, foi do Enem de 2000 foi do ano passado? Não, foi o do 2017. Sobre o controle 2017 não, desculpa, 2018. Observe que a folha de redação ela vem nessa estrutura, sempre nessa mesma estrutura. Aqui eles vão colocar as orientações de 1 a 4, e em seguida vem os textos motivadores. Aqui você vai observar o texto motivador 1, o texto motivador 2, em seguida o texto motivador 3 e o texto motivador 4. Observe que logo aqui nas instruções ele vai te dar uma orientação. Isso você vai ter contato na hora de sua prova. Sempre vai vir essas orientações, ó. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito à tinta na folha própria em até 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno das questões terá o número de linhas copiadas, desconsiderado para efeitos de correção. 4. Receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente, fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo, argumentativo, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema, que foi tudo isso que eu expliquei para vocês, tá? Então, vocês já devem ficar acostumados com essa estrutura da folha da proposta, que vai vir essas instruções logo em cima, embaixo os textos motivadores. Os textos motivadores, observe o seguinte, ó, que os textos motivadores, eles não são textos longos, são fragmentos. Texto 2, outro fragmento. E o texto 3 aqui, ó, ele traz um infográfico com informações, com dados estatísticos. Muito cuidado com isso, porque às vezes dá uma vontade de pegar esses dados e copiar na sua redação. Muito cuidado, porque isso pode fazer com que o avaliador penalize ali seu texto, porque você fez cópia, isso é considerado cópia. Ok? O texto motivador 4 é um pouquinho maior, mas não é tão longo assim. Então, são fragmentos de texto para você conseguir entender bem do que trata o tema, qual o caminho que você vai seguir para desenvolver, para elaborar sua tese e desenvolver bem os argumentos. E aqui vai trazer algumas orientações para vocês sobre o que deve ser feito, né, ao longo dos estudos. Observe. Essa sugestão aqui já fica nas últimas páginas da cartilha do participante. Olha aí, ó. Com certeza você já ouviu falar que para escrever bem é preciso ler muito. Pois bem, isso é verdade. A leitura frequente e diversificada colabora com a escrita em vários aspectos. Tópico 1. Amplia o vocabulário, possibilitando que nossa expressão na linguagem